Olá! Damos as boas-vindas a esta nossa explanação fundamental que inaugura a lição 1 da nossa jornada. É um privilégio gigante estar aqui falando sobre um tema tão denso com profissionais que vivem, na pele e no cotidiano, a complexidade da segurança pública. A gente sabe muito bem que a bagagem prática que cada pessoa traz das ruas, dos laboratórios, das delegacias e dos presídios é riquíssima. Então, nosso objetivo aqui não é, de forma alguma, anular essa experiência, mas sim dar a ela um novo contorno, um novo vocabulário. Vamos alinhar a teoria àquela vivência prática intensa que já existe no dia a dia das nossas instituições. E para organizar a nossa conversa, a gente tem um roteiro bem direto hoje. O ser humano, grupos de influência, organizações, setor público, segurança pública e, para fechar, o mapa da disciplina. Hoje, a gente vai fazer uma jornada de zoom out concêntrico, sabe? Vamos partir do nível mais micro até chegar ao macrosistema. Mas para ancorar nossa aula na realidade agora mesmo, vamos pensar numa situação prática. Imagina aquela troca de turno tensa no quartel da Polícia Militar. Ou uma discordância técnica super crítica sobre uma evidência nas bancadas do IML. Afinal de contas, quem é exatamente a pessoa que entra por aquela porta para segurar essa pressão? Seria só um servidor, um perito, um soldado? Antes da gente falar sobre como alguém trabalha ou toma uma decisão, precisamos entender quem é esse sujeito que entra ali na sala. O que nos leva direto ao nosso primeiro tópico de hoje, o ser humano, um ser biológico, psicológico e social. Uma coisa fascinante de se notar é que uma organização de segurança pública não recebe apenas o ocupante de um cargo ou de uma patente, certo? Ela não recruta só um cérebro ou um par de braços. Ela recebe um ser humano por inteiro, que chega com toda uma história evolutiva, uma estrutura psíquica e uma biografia mega complexa. Para dar nome a essa totalidade, a gente usa o conceito de um ser biopsicossocial. Essa é uma definição muito elegante, super precisa e que o professor Wagner Soares de Lima adota com maestria no seu referencial acadêmico para fundamentar a nossa teoria aqui. O termo simplesmente ilustra que não tem como separar a biologia da psicologia nem da vida em sociedade. O ser humano é uma entidade integral e essas três dimensões estão sempre ligadas, operando ao mesmo tempo. E olha como essa síntese se destrincha na prática. Pensa na pressão absurda dentro de um laboratório da Politec diante de um laudo urgente e complexo. A dimensão biológica de quem faz a perícia responde na hora, com os limites do corpo, aquele instinto de adaptação ao cansaço ou ao estresse físico. Simultaneamente, a dimensão psicológica entra em ação. Como a emoção daquele momento é processada, como a identidade profissional ajuda a manter a firmeza na hora de interpretar os dados. E, claro, a dimensão social está ali operando o tempo todo, ditando a sensação de pertencimento à equipe e o respeito àquelas normas informais do laboratório. E o mais louco, tudo isso acontece numa fração de segundos. Então, o grande ponto de toda essa primeira parte pode ser resumido nessa constatação que é muito incisiva. O ser humano não é só razão, é corpo, mente e relação ao mesmo tempo. A gente não é máquina de processar regulamento. Quando se tenta gerenciar pessoas ignorando o cansaço do corpo, a carga emocional ou a necessidade de pertencimento, olha, o resultado quase sempre é a frustração e a falha de desempenho. Afastando um pouquinho a nossa lente, chegamos ao tópico 2, grupos sociais humanos, um sistema de influência. O agrupamento humano nunca foi só sobre convivência pacífica. Na verdade, é uma estratégia de sobrevivência que cria pressões reais de comportamento. Quer ver como isso se constrói na prática? Vamos comparar o comportamento de alguém isolado com o comportamento moldado por expectativas. Imagina uma operação de alto risco no corpo de bombeiros. Como uma pessoa age quando está sozinha é radicalmente diferente de como ela age quando o olhar da equipe está sobre ela. As expectativas do grupo, o desejo de não falhar com os colegas, aquelas regras não escritas de bravura e de cautela, tudo isso molda a decisão antes mesmo de rolar um pensamento consciente sobre o que diz o manual de procedimentos. E em qualquer grupo humano, dos mais informais aos mais rígidos, a gente sempre vai esbarrar nesses elementos essenciais aqui da tela. Pensa na rapidez com que um novo investigador aprende as regras não escritas quando chega numa delegacia de polícia civil. Ninguém entrega um manual de integração dizendo quem tem mais influência, qual é o tom de voz aceitável ou quem costuma almoçar com quem. As normas implícitas, os papéis informais e essa dinâmica de inclusão e exclusão são absorvidos super rápido. É uma aprendizagem silenciosa, mas extremamente poderosa. O que nos leva à conclusão brilhante desta sessão. Antes da organização, existe o grupo, e o grupo já molda o comportamento. A forma como as pessoas agem dentro das instituições de segurança não começa no departamento de gestão de pessoas ou nas diretrizes do comando. Começa muito antes, no modo como nós, enquanto seres humanos, influenciamos uns aos outros assim que passamos a conviver. Vamos fazer mais um movimento de zoom out e chegar ao tópico 3.
O que são organizações? Finalidade estruturada. Pensa comigo, se os grupos informais já têm tanta força, o que acontece quando a gente precisa organizar tudo isso em larga escala para buscar resultados bem específicos? É aí que nascem as organizações. O objetivo passa a ser uma ação coletiva, só que agora estruturada. E só para nivelar rapidinho o conhecimento, já que a atuação na ponta muitas vezes é super técnica e tática, e nem todo mundo tem formação básica em gestão, vamos dar uma pincelada nos fundamentos da administração. Como um simples grupo vira uma organização formal? Precisamos de regras muito claras, divisão explícita de quem faz o quê, fluxos de autoridade bem definidos, processos padronizados para manter a qualidade e, claro, mecanismos rigorosos de controle. É exatamente assim que a gente consegue coordenar centenas ou até milhares de pessoas. Mas, por favor, nunca esqueçamos desta premissa fundamental. Organização não é só estrutura, é estrutura operada por gente. Por trás de todo o processo administrativo altamente padronizado, seja o controle de uma frota ou a emissão de um laudo pericial, tem seres humanos lidando com cansaço, vaidades, emoções e expectativas. Ler uma organização só como uma máquina técnica é pedir para ter miopia analítica. E com isso, chegamos ao tópico 4. Administração pública e serviço público. Uma lógica própria. Olha, a administração pública não é só a versão estatal de uma empresa privada, tá? Ela obedece a uma lógica totalmente particular, e se a gente não entender essa lógica, fica impossível compreender o comportamento humano lá dentro. Pega o exemplo do cotidiano de uma liderança no setor administrativo da Polícia Penal. O desafio não é só motivar a equipe, é lidar com uma formalização extrema onde cada passo precisa ter amparo na lei. Existe uma exigência imensa de controle, auditoria, além de uma influência política e jurídica constante. Quem atua ali carrega nas costas a responsabilidade institucional do Estado na preservação do interesse coletivo. A rigidez é muito maior. Mas aqui vem o pulo do gato. No setor público, o comportamento humano não desaparece. Ele só passa a operar sob uma outra moldura. Mais normas não eliminam o fato de que as pessoas interpretam as coisas. Mais controles não resolvem num passe de mágica os conflitos da equipe. Essa rigidez burocrática não apaga a subjetividade e as emoções de quem veste a farda ou o jaleco. A humanidade real está lá, convivendo lado a lado com a estrutura engessada. Vamos então para o nosso último e mais abrangente nível de zoom out. Tópico 5. Segurança pública e sistema de justiça criminal. Aqui, o negócio atinge o grau máximo de complexidade. Estamos falando de um sistema colossal e interconectado que impacta diretamente a estrutura social do Estado. Essa é a verdadeira realidade sistêmica da segurança pública. Ninguém trabalha em ilha. A Polícia Militar faz a contenção inicial, a Polícia Civil toca a investigação, a Polícia Técnico-Científica traz aquela prova material irrevogável e a Polícia Penal garante a custódia. Essa interdependência formidável exige que profissionais com culturas totalmente diferentes sentem à mesma mesa para tomar decisões conjuntas de altíssimo impacto. E a verdade nua e crua é que esse macrosistema vive sob a tensão entre lógicas operacionais muito diferentes, o que exige uma coordenação absurda. Imagina o comportamento humano sob esse nível de pressão, onde uma simples falha de comunicação entre o pessoal da perícia e a equipe de investigação pode botar a perder um inquérito inteiro. O peso disso é extraordinário, a responsabilidade é gigante. E, lógico, os conflitos acabam sendo uma consequência natural de toda essa complexidade institucional. O que nos traz perfeitamente ao nosso último tópico de hoje: o comportamento humano nas organizações, o mapa da disciplina. Basicamente, o que a gente fez até aqui foi desenhar o tabuleiro. Saímos lá da biologia fundamental, passamos pela pressão dos grupos, pelas regras formais das organizações públicas e desaguamos na imensidão do sistema da justiça criminal. E como isso vai se desdobrar nos nossos próximos encontros? Eis o roteiro. Vamos conectar essa base incrível de hoje à lição 0, mergulhando no mundo do trabalho e no jogo institucional do Estado. Depois, na lição 2, a gente entra fundo nas diferenças, na subjetividade e nos perrengues práticos da convivência. E, finalmente, na unidade 2, o mergulho é na personalidade e na emoção, para a gente entender as engrenagens mentais por trás de cada ação. E para a gente encerrar nossa análise de hoje com chave de ouro, deixo aqui uma provocação. Amanhã de manhã, ao cruzar a porta da unidade, seja lá no batalhão, no instituto ou na delegacia, qual camada invisível de influência vai saltar aos olhos primeiro? Será o limite biológico da equipe depois de um plantão pesado? Vão ser as regras informais do grupo ditando o ritmo do trabalho? Ou será o peso daquela máquina burocrática do setor público moldando o comportamento geral? Fica o convite para a gente começar a usar essa nova lente a partir de agora. Continuamos a construir tudo isso na nossa próxima explanação. Até lá!